Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui. Hoje a gente vai continuar a nossa série de estudos a respeito dos livros da Bíblia, a série que a gente está chamando de Sobrevoo Bíblico. Espero que você esteja gostando, acompanhando e entendendo. Espero também que esse estudo ele tenha te ajudado a melhorar a dinâmica de leitura a respeito dos textos que foram escritos com o principal objetivo de trazer a revelação especial da parte de Deus, o plano redentivo que culminou na pessoa de Jesus Cristo e que visa restabelecer o nosso contato novamente com Deus. Hoje a gente vai falar a respeito do livro de Números, mais um livro que está na estrutura do Pentateuco. Tenho certeza que você vai gostar. Sempre um bate-papo bem rápido para que você consiga, quando estiver lendo de fato o texto bíblico, ter uma percepção mais clara do contexto, das coisas que estão acontecendo, enfim. A ideia é sempre te auxiliar nessa caminhada, nessa jornada de estudo bíblico. Então, se você está gostando dessa série de estudo, aproveita e se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. O nosso objetivo aqui é, antes de qualquer coisa, desenvolver um trabalho evangelístico, né? Então, no âmbito de um estudo bíblico em grupo, de um discipulado que você esteja fazendo com um parente que ainda não fez toda essa caminhada pelos textos bíblicos, enfim, a ideia é ajudar. Bom, vamos lá, a gente vai começar a tratar especificamente o livro de Números, e esse livro ele é muito interessante, já começa aí com um ponto de destaque em relação ao seu nome, né? Por que que o nome do livro é esse? Logo no capítulo 1, Deus atribui a Moisés uma tarefa extremamente importante, que é de fazer a contagem do povo de Israel. Só para a gente recapitular um pouquinho, voltando lá para o Egito, né? Quando a gente tem aquele evento em que os filhos de Jacó, os filhos de Israel passam por uma necessidade, na realidade toda a região ali da Palestina passa por um período de estiagem muito grande e o grande celeiro daquele mundo antigo é o Egito. E existe lá no Egito um governador famoso que fez a provisão nos anos de fartura para que, quando houvesse um período de escassez, pudesse alimentar e suprir não só o povo egípcio, como também as nações vizinhas. E aí a gente está falando de José. José é o braço direito aí do faraó. Depois que José recepciona os seus irmãos, os seus parentes, acontece aquele movimento comovente ali no final de Gênesis. A história continua, a geração de José se passa, de José até o nascimento de Moisés, que é ali o começo do livro de Êxodo, a gente tem aproximadamente 350, 400 anos. Isso a gente já comentou quando a gente estudou o livro de Êxodo. E só por esse lapso temporal dá para vocês terem uma ideia de quão numerosa é a descendência de Jacó, né? O povo, então, ele sai do Egito no livro do Êxodo, direcionado por Deus, mas através da vida de Moisés, a gente já passou por essa história. E depois de 2 anos da saída do Egito, a gente tem o início da narrativa do livro de Números. E é aqui no primeiro capítulo do livro de Números que Deus dá essa tarefa já para Moisés, para fazer uma recontagem do povo, uma espécie de recenseamento. E aí a gente vai perceber que o livro de Números ele tem não só uma, mas pelo menos 2 contagens dessa natureza, e é por isso que o livro carrega este nome. O autor do livro, assim como o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico e também agora o livro de Números, é Moisés, né? O autor de todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, é Moisés. A autoria é atribuída a ele. E se você quiser chegar numa ideia central do livro de Números, você vai perceber que vai caminhar na seguinte direção.
A incredulidade, a desobediência, a reclamação, o afastamento de Deus leva o povo de Israel a encontrar uma série de barreiras para obter uma vida abundante. E quando a gente fala em vida abundante, olhando para a história de Israel, é a chegada na Terra Prometida. A aplicação prática que dá para a gente trazer para nós nos dias de hoje é que quanto mais resistente, quanto mais reclamão, quanto mais a gente murmura, mais distante a gente fica de obter uma vida abundante, de um descanso na presença de Deus. E agora a gente parte para aquela sinopse. A gente vai percorrer aí os principais capítulos do livro de Números e com isso, ao longo da sua leitura, você já vai ter uma ideia mais precisa de por onde você está passando, né? A gente vai dar uma tateada aqui agora nos principais pontos do livro. E para a gente começar, vale destacar aqui que os capítulos 1 até o capítulo 9, eles trazem ainda uma continuidade daquela organização e do estabelecimento de algumas leis que Deus providenciou para regrar o comportamento do povo de Israel lá no livro anterior, no livro de Levítico. Você vai lembrar disso quando o povo se aproxima ali do Monte Sinai. Então Moisés sobe até o monte e recebe uma série de regras, de mandamentos, de ordens da parte de Deus para que o povo pudesse se relacionar, regras a respeito de sacrifícios, de ofertas, enfim, regras que direcionassem o povo numa vida de adoração a Deus. Então no capítulo 10, o povo sai da região do Sinai e vai na direção da Terra Prometida, vai na direção de Canaã. Capítulo 11 tem um evento interessante que o povo começa a reclamar e desprezar o maná, o alimento que Deus providenciava todos os dias para que o povo de Israel se alimentasse. Então, durante a caminhada ali no deserto, até ali no acampamento em torno do Monte Sinai, que foi um ponto interessante, né? A gente viu no livro de Êxodo que ali na região do Sinai é que o povo construiu o tabernáculo. O tabernáculo representava a presença de Deus, era o local apropriado para que houvesse os sacrifícios, as adorações, enfim. Então o povo começa a reclamar desse alimento que Deus manda de forma providencial todos os dias para eles. Capítulo 11, interessante esse destaque aí do livro de Números. Ainda no capítulo 11 tem uma coisa interessante, que é a designação dos 70 anciãos. Para efeito de estrutura administrativa, regramento, ordem ali, a aplicação de algumas regras junto ao povo, esse movimento foi extremamente interessante, a designação dos 70 anciãos. Ainda no capítulo 11, Deus, considerando lá que o povo estava reclamando do maná, ele envia as codornizes. E avançando, agora a gente entra numa faixa que a gente pode considerar do capítulo 13 até o final do livro de Números. Se você fosse dar um subtítulo para essa faixa, poderia ficar com o subtítulo de O Fracasso em Cades Barneia. A gente vai explicar isso daqui a pouco, mas você percebe aí uma trajetória do povo de Israel no sentido, na direção da Terra Prometida, mas ali na região de Cádiz acontece algumas coisas e o povo ainda não consegue adentrar a Terra Prometida. Mas a gente vai passar aqui, capítulo a capítulo, segura aí. Então, no capítulo 13, ali já na região de Cádiz, o povo começa a avistar a Terra Prometida e há aquela história de enviar os espias, né? Pessoas para fazerem a verificação ali de Canaã e trazer um relatório para Moisés e para os demais líderes do que eles haviam encontrado. Isso a gente tem no capítulo 13 de Números.
No capítulo 14, esse capítulo ele é muito importante. Capítulo 14 é o capítulo em que ocorre a rebelião do povo de Israel em relação a Deus. E por conta dessa rebelião, no verso 29 do capítulo 14, Deus ele profere uma espécie de sentença de que aquela geração, a geração que estava lidando com Deus ali naquele momento, a geração que estava caminhando na direção da terra prometida, não entraria na terra. E isso caracteriza muito aquele subtítulo que eu falei lá atrás, de o fracasso de Cades Barneia. Então o povo reclama, o povo se rebela contra Deus e Deus desfere essa sentença aí para essa geração de que ela não entraria na terra prometida. O capítulo 20 de Êxodo vai trazer o povo de novo para Cádiz. Então eles estavam rodando, eles voltam para Cádiz e isso acontece no capítulo 20 de Êxodo, que também tem o pecado de Moisés, e esse capítulo ele também é marcado pela morte de Arão. Arão, que foi um grande auxiliar de Moisés, muito importante ali na figura do sacerdócio, enfim, as obrigações no tabernáculo. Então, no capítulo 20, ocorre a morte de Arão. Avançando, o capítulo 21 traz aquela história interessante a respeito da serpente de bronze. Já no capítulo 22 até o capítulo 25, entra em cena Balaão. Balaão, profeta mercenário, e dentro desse contexto também é possível analisar a corrupção do povo de Israel no seu relacionamento com Deus, do 22 até o 25, do capítulo 22 até o 25. Vamos avançando. Capítulo 26 acontece uma nova contagem. Lembra lá no começo que eu falei que o livro de Números tinha pelo menos 2 contagens? Aqui a gente percebe a segunda contagem, um outro recenseamento. Capítulo 26 vai trazer essa ideia para a gente. Avançando do capítulo 27 até 30, há o estabelecimento de mais algumas leis a respeito de herança, de ofertas, a respeito de festas, votos e práticas que eram comuns ali no povo de Israel. Então, do 27 até o 30, esses capítulos vão trazer mais esses regramentos. Avançando, a gente tem o capítulo 35, vai trazer a ideia de algumas cidades que funcionavam como refúgio. E aí a gente fecha o livro de Números em termos de sinopse. Bem importante que você observe todos esses eventos. Eu volto a repetir aqui para você que a nossa principal ideia é te situar dentro do livro para que quando você faça a leitura não se sinta desconfortável, para que você consiga apreciar a paisagem com muito mais calma, sabendo onde você está pisando, e o começo, o meio e o fim de cada um dos livros da Bíblia. Mas a gente não acabou. A ideia para a gente concluir aqui esse livro de Números é a gente fazer uma observação de que ao longo dessa trajetória o povo reclamou bastante, né? O povo murmurou muito. E eu separei aqui 7 reclamações do povo que redundaram em várias consequências aí práticas para a sua chegada à Terra Prometida. Bom, vamos às 7 queixas então. No capítulo 11, do 1 ao 3, a primeira queixa é a respeito do caminho. A segunda queixa, ela é logo na sequência, no capítulo 11 ainda, do 4 até o 6, o povo reclama dos alimentos. A primeira reclamação lá é a respeito do maná. A gente destacou isso na nossa sinopse. A terceira queixa do povo de Israel é acerca dos gigantes, e isso a gente percebe do 13:33 até o 14:2.
Então os espias eles foram lá visitar os cananeus e a devolução, o relatório que eles trouxeram para os líderes, olha, tem muita gente grande lá na terra de Canaã. Não sei se a gente vai conseguir, em batalha, vencer aquele povo. O pessoal lá é meio parrudo, então tem essa queixa aí a respeito dos gigantes. Terceira queixa, então. Quarta queixa é a queixa em relação aos líderes do povo. E isso a gente percebe no capítulo 16, verso 3. A quinta queixa é acerca dos juízos divinos de Deus. Capítulo 16, verso 41, você observa essa queixa. A sexta queixa é acerca do próprio deserto. Capítulo 20, dos versos 2 até o verso 5, o povo reclama das situações que eles passavam ali no deserto. E a última queixa é a queixa que eles fazem pela segunda vez a respeito do maná. E isso é destacado no capítulo 21, verso 5. Poxa, o povo reclamou bastante, murmurou bastante, o povo era bem incrédulo e isso trouxe várias consequências para que essa peregrinação rumo a Canaã fosse esticada. Então a gente fica com essa ideia, para finalizar o livro de Números, de que a incredulidade, o distanciamento de Deus, nos impede de uma vida abundante. Bom, é isso, a nossa ideia principal era trazer de forma bem rápida um sobrevoo no livro de Números. Eu espero ter ajudado, contribuído aí para o seu estudo, facilitar a tua leitura, e mando de novo um recado para minha tia querida, tia T. Tia, a gente segue, nosso próximo livro é o livro de Deuteronômio, tenho certeza que a senhora vai gostar. E aqui, até agora, eu espero que a senhora tenha aproveitado, que a senhora tenha usufruído dos momentos de estudo, nos momentos de meditação na palavra de Deus. E eu desejo que Deus te abençoe, te guarde e que Ele te proteja e te conserve sempre, apreciando a sua palavra, lendo a Bíblia e obedecendo às suas leis. Fique com Deus e que Ele te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.